vocês falariam a verdade. Mas vocês não estão falando a verdade. Vocês não reconhecem quem é meu pai, não me reconhecem. Vocês estão falando a mentira. E o pai da mentira é o diabo. Esse é o pai de vocês. Por isso que eles queriam matar Jesus. Ele falava a verdade dói. Tem hora que a gente tem que segurar para não falar a verdade, mas naquele momento, Jesus estava sendo atacado, questionado, e aí ele falou a verdade. Vocês são filhos, não é de Abraão, não. O pai de vocês é o diabo, porque vocês são mentirosos, e ele é o pai da mentira, porque ele que gerou a mentira. Qual foi a primeira mentira? Lá no céu ainda, quando tudo perfeito, ele veio dizer que Deus não é amor coisa nenhuma. Deus, amor, a lei dele é amor. Ele começou a espalhar essa mentira, só que ele, com muita sabedoria, ele foi com jeitinho, e foi dando os argumentos, e foi convencendo os anjos. E aí eu fico pensando, que tristeza esses anjos, que seguiram o anjo rebelde. Tinham tudo, moravam no melhor lugar do universo, na presença de Deus, conheciam Deus face a face ali, falavam com Jesus, Miguel, né? Face a face. Estavam ali no melhor, com honra, com glória, com tudo, criaturas superiores a todas as outras, foram expulsos de lá, porque acreditaram em uma mentira. Eu vi um pastor falando também uma vez, e eu concordo com ele. A gente fica pensando, mas como que aqueles anjos foram acreditar na mentira? Bom, porque até aquele momento, nunca ninguém tinha dito uma mentira. Como que você vai saber se é mentira ou não? Você nem sabe o que é mentira. Para eles só ouviam verdades. E aí eles analisaram o que Lúcifer estava falando e falaram, isso aí só pode ser verdade, se ele está falando, é isso mesmo. Eles deviam ter consultado, eles deviam ter checado lá com aquele que estava no trono, com Miguel, deviam ter conversado com ele, deviam ter conversado com Jesus, né? Não tinha esse nome ainda, mas era ele, conversado com Deus. Mas eles confiaram no mentiroso. Quanta gente ainda cai aí com o estelionatário, gente que engana, que diz, não, confia em mim, você me dá o dinheiro aqui, você vai ver que esse investimento, aí você dá um pouquinho, achando que é verdade, e a pessoa volta com o dobro no mês que vem. Você fala, uau, não tem nada nesse mundo que eu vou colocar X, e no mês que vem eu tenho 2X. Aí a pessoa vai e dá mais, até que chega uma hora que some e perde tudo. Né? Porque a pessoa enganou, mentiu, e a gente acredita na mentira. Satanás enganou aqueles anjos, eles foram com ele. Então a gente vive num mundo de mentira, e tem tanta mentira. Mentira na mídia, porque tem gente que acha que tudo que está escrito deve ser verdade. E aí, lê num jornal, lê numa revista, lê num livro, está escrito, é verdade. Aí acha que é verdade, e é enganado. Ouve na televisão, o brasileiro ouve no Jornal Nacional, o Bonner falou, é verdade. E aí tem cada mentira que sai ali. Né? Não, mas tem gente que fica apaixonado por um político, elege o político, ele é presidente, acredita nele, confia nele, põe a vida na mão dele, porque não, ele falou, é isso, o outro está mentindo. E às vezes os dois estão mentindo, está todo mundo enganado. Como que a gente vai confiar? Né? Em que a gente vai confiar? Em quem? Tanta mentira que tem. Agora, a pior mentira é aquela que a gente conta para a gente mesmo. E isso acontece. Porque a gente não pode acreditar em tudo que vê, em tudo que ouve, em tudo que lê. Não dá para confiar em tudo. Às vezes é parcialmente verdadeiro, às vezes é totalmente mentira. Então a gente tem que duvidar. Mas o duro é que quando a gente diz uma coisa e aí depois de tanto mentir, a gente acaba acreditando que é verdade. E aí como que alguém vai convencer aquela pessoa? Como que o Espírito Santo vai convencer a pessoa? Como que Deus vai convencer a pessoa de que aquilo é mentira, sendo que ela acredita na própria mentira? Eu acredito que Satanás chegou a um ponto que começou a acreditar nas mentiras dele. E dizem isso, uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. Tem muita coisa por aí na sociedade que, de tanto repetirem, a gente acha que é aquilo mesmo. Eu não sou cientista e eu não tenho certeza. Mas, se você for estudar, você vai descobrir algumas coisas assim. Por exemplo, lá no Brasil, a gente fala que tem flúor na água, porque o flúor faz bem para os dentes. Vai na história e a gente vai descobrir que, na realidade, o flúor começaram a colocar na água, não foi para fazer bem para as pessoas, foi para fazer mal. Então, só que repete 1000 vezes, aí você acredita. Né? Então, tem uma série de coisas. Como?
Agora quer tirar o flúor. Iodo, tem uma série de coisas que colocam, tem um argumento e aí repete 1000 vezes. Então, uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. E é assim que aconteceu aqui na Alemanha, entre 40 e 45, toda aquela guerra, porque era mentira repetida. Muitas vezes o povo acredita. E aí você enfatiza, ensina na escola, e repete, as pessoas acreditam de tanto repetir. Então a gente tem que ter muito cuidado. Em que eu vou confiar? Em quem? Em quê? Nesse mundo cheio de mentiras. Quer ver uma coisa? Só para a gente ter uma ideia. A gente acha que a gente é pobre. E se um governo começar a dizer, vocês são pobres, vocês precisam confiar que a gente vai ajudar vocês a crescerem na vida e tal, aí volta naquele partido cheio de promessa. Mas a verdade é o seguinte, a gente se sente, às vezes, uma situação ou outra, feliz ou triste, bem ou mal, porque a gente acredita em certas coisas. Por exemplo, a gente acha que a gente é pobre, porque a gente olha para quem é mais rico. Mas 1%, será que você faz parte do 1% mais rico do mundo? Olha só, 1%, ou seja, 99% das pessoas são mais pobres que você. Não é difícil, sabia? Você precisa ganhar no ano $32 mil. A gente, como ganha euro aqui, ainda é mais forte que o dólar, dá 28.600 €. Eu fiz a conta hoje. Se você ganha 28.600 € no ano, isso dá quanto por mês? 2.380. Eu fiz a conta. Quantos belgas ganham isso aqui na Bélgica? 2.380. É muito na Bélgica? Não é, né? Não é muito. 2.380. O salário médio da Bélgica é 3.600. Esse é o médio. Se você chegar a ganhar 28.600 no ano, euros, você pode dizer que você faz parte do 1% mais rico do mundo. 99% do mundo é mais pobre que você. Já pensou? E por que a gente acha que estou passando dificuldade, estou pobre? Vai ver, tem 99% do mundo que esses são pobres, sim, esses estão passando dificuldade. Você vê, depende do ponto de vista. A gente acredita em certas coisas por falta de informação, ou informação equivocada ou mentirosa. Então, a gente precisa saber a verdade. A gente, às vezes, quer conhecer a verdade, mas, às vezes, a verdade não está disponível. E a gente tem que tomar decisões baseado em quê? Se eu não tenho acesso à verdade. Duas pessoas, quem está falando a verdade? Pergunta para um, diz uma coisa. Pergunta para o outro, diz outra coisa. Lá em casa, meu pai teve muita dificuldade com 3 meninos. Que acontecia alguma coisa, e ele perguntava, punha os 3 assim, um do lado do outro, né? Era uma escadinha, de 3 em 3 anos. Então, meu irmão tinha 9, o outro tinha 12, eu tinha 15, eu era o mais velho. Aí perguntava, foi você? Não fui eu. Foi você? Não fui eu. Foi você? Não fui eu. Aí meu pai, como que eu vou saber quem foi? Para castigar o filho certo. Que já era complicado, tanto de castigo que a gente ganhava, castigar o errado é pior, né? Aí ele inventou uma regra, foi boa aquela. Ele falou assim, quem não mente, não apanha. Ganha outro castigo, mas apanhar não apanha. Eu falei, beleza, daqui para frente eu não minto mais. Ganhou um filho honesto e verdadeiro, porque eu apanhava tanto. Meus irmãos não apanharam, porque eles não mereciam também, não eram mais bonzinhos do que eu. Mas eu apanhava muito. Era tipo assim, igual refeição, 3 vezes por dia. O dia que eu não apanhava, eu achava estranho. Eu falei, o que aconteceu hoje? Eu não apanhei. Vou aprontar alguma coisa para ver se eu apanho, para o dia ficar normal. Aí meu pai inventou essa, eu falei, quer saber, não apanho nunca mais agora, vou falar a verdade. Aí eu começava a falar a verdade, já falava assim, fui eu. O senhor falou que não vai apanhar, vai dar outro castigo. Vai ganhar outro castigo. Então, beleza, aí eu ganhava outros castigos, mas não apanhava mais. Então, você vê, é muito interessante como que ele fez com uma mudança ali. Primeiro que não devia estar apanhando, devia já estar recebendo outro, mas naquela época não tinha conhecimento para psicologia. O negócio era, já apanhei de tudo que imaginar. Mas ali eu aprendi, e aí eu comecei a colocar isso em prática na minha vida. Eu entendi que falar a verdade sempre é o melhor caminho. Evita tanto problema, porque a pessoa que mente, você pode perceber, ela mente, aí para justificar aquela mentira, ela tem que fazer o quê? Outra mentira. E outra mentira, e outra mentira, e outra mentira. Vai crescendo, chega uma hora que ela nem lembra mais da primeira. Ela já nem lembra porque que aquela história começou.
E fica justificando, e justificando, e justificando. E ser pego na mentira é a pior coisa que tem. A hora que a pessoa prova, e tem gente que é pego mentindo, e mesmo assim não cede. Continua afirmando, não, isso não é assim. E a pessoa tem que ficar firme naquela mentira dela. E se ela repete demais, o que eu falei, o que acontece? Ela acaba acreditando naquilo, e aí vira verdade. Na cabeça dela vira verdade. E ela vive uma vida falsa. Eu vi um filósofo no Brasil, muito interessante, assistindo no YouTube, ele falou assim, não é muito mais fácil falar a verdade? Fala a verdade. Porque quando a pessoa pergunta para você, se você sempre fala a verdade, você tem a resposta pronta. Mas se não tem, fica aquela situação, tem que ficar pensando, o que eu falei mesmo? Como que foi? E fica enrolando, e aí sofrendo, e se eu for pego na mentira? Não mente, fala a verdade, é muito mais fácil. Aí você não vai viver com agonia, com sofrimento. A palavra de Deus fala muito sobre verdade. A Bíblia está cheia dessa palavra. Por quê? Porque é a guerra entre o bem e o mal. A gente pode dizer que é a guerra entre a verdade e a mentira. Só que nesse mundo a mentira virou verdade e a verdade virou mentira. Para quem crê na Bíblia, o evolucionismo é a verdade. A minha esposa é bióloga, ela estudou na faculdade, não a teoria da evolução, o fato da evolução. Para os professores delas, para os cientistas, não, isso está provado. Não, é uma teoria. Não tem como comprovar. Ninguém estava lá filmando. Tem como repetir no laboratório? Não tem como repetir. Então é uma teoria. Não é fato. Mas eles creem que é fato. E aí a história da Bíblia, isso aí é mentira. Isso aí que é cobra que fala. Isso aí não pode ser verdade. Isso é uma historinha. Então, a mentira virou verdade, a verdade virou mentira. E a Bíblia está cheia de textos falando sobre a verdade. Você pode ir lá no Google, coloca lá, vai num desses aplicativos da Bíblia, coloca a palavra verdade, você vai ver o tanto de textos falando sobre a verdade. Olha só, eu tenho 5 aqui. Um deles eu não achei, eu vou deixar para vocês encontrarem. Sabe o que a Bíblia fala que é verdade? A lei de Deus é a verdade. Tem um texto, vocês vão achar, quem procurar no Google e até o final da nossa mensagem de hoje, achar o texto que diz que a lei é a verdade, vai ganhar um livro que eu vou trazer do Brasil. A hora que eu chegar em novembro, vai lá, procura aí. Quem achar esse e me disser e encontrar, eu vou ler aqui na minha Bíblia, vai ganhar o livro que eu vou trazer do Brasil, um livro surpresa. Vai gostar. A lei é a verdade. Eu tenho um aqui que eu vou ler daqui a pouco. Estão procurando? Vamos ver quem acha. A lei de Deus é a verdade. Quem que vai achar esse texto? Quem está em casa, procura aí, coloca aí nos comentários. E vai encontrar o texto que diz que a lei é a verdade. Achou? Se colocar no Google, vai achar. Facinho, vai aparecer o texto. A lei de Deus é a verdade. A lei é a verdade. Alguém encontrou? Se não, eu vou pedir para alguém procurar Jeremias 10, 10. Olha aí, agora como que vai fazer? As duas acharam? Vou trazer um livro para as duas. Também achou? Mas elas falaram primeiro. Como que é? Continua lá, Luísa. Salmo 119. 142, 151 e 160. Tá, 142. Qual que diz aí? A tua justiça é a justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. A tua justiça é a justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Então, vamos começar a pensar aqui rapidamente. 5 textos. Parabéns, eu vou trazer o livro, vocês vão dividir os 3. Um lê, passa para o outro, e vão emprestando. Olha só, a lei de Deus é a verdade. Se Deus disse isso, eu posso confiar? Então eu vou confiar na lei de Deus. Num mundo de mentira, eu tenho algo que eu posso me apoiar, na lei dele. Quer ver outra coisa que é importante? João 17, 17. Vamos lá, quem que vai achar e ler para a gente? João, eu tenho aqui. João, tem 3 que é no livro de João, vai ficar fácil. João 17, 17. Encontrou? Santifica-os na tua verdade. O que diz em seguida? A tua palavra é verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Posso confiar? Aqui, ó. Não é a palavra de Deus? Posso confiar? Tua palavra é verdade. Aqui está a verdade, na minha mão. Então, tem tanto livro por aí, tem coisas que falam sobre a verdade, mas aqui está dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. Então, eu posso confiar
na lei de Deus, que é a verdade. Eu posso confiar na Bíblia, que é a verdade. Depois a gente vai voltar para João de novo, tem mais 2 textos em João. Jeremias 10:10. Tem versões diferentes, a minha é a Almeida Revista e Corrigida. Nessa aqui, diz de uma maneira que eu gosto. Jeremias 10:10. Isso, então olha só, aqui diz assim, mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. O seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. O Senhor Deus é a verdade. Deus é a verdade. Se Ele é a verdade, o inimigo dele, como ele falou, é a mentira. Ele falou, Jesus falou, é o pai da mentira. É o pai da mentira. Satanás. Então, Deus é a verdade, a lei dele é a verdade, a palavra dele é a verdade. Vamos voltar no livro de João. Olha só, João 16:13. É muito bonito esse texto. João 16:13. Que diz aí? Isso aí, mas quando vier aquele Espírito da verdade, está em letra maiúscula, está falando de quem? Que Espírito é esse? O Espírito Santo, é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele também é a verdade. Então, Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a lei é a verdade, a palavra dele é a verdade. O último texto, João 14, verso 6. Esse aqui, muitos conhecem de cor. Vou até dizer aqui, ó, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade. Não é uma verdade, ele é a verdade. Então, Jesus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. Deus é a verdade. A lei de Deus é a verdade e a palavra dele é a verdade. Está aqui, 5 pontos que eu posso confiar. A minha vida, porque no mundo de mentira e de engano, onde a gente não pode confiar no que lê, no que ouve, e às vezes a gente não pode confiar nem na gente mesmo, porque sem querer a gente se engana. Tem alguém que nunca se engana, tem alguém que nunca erra, tem alguém que nunca mente, tem alguém que a gente pode confiar sempre, porque se ele falou, eu tenho aqui no meu telefone, eu vou passar para vocês depois, já passei para alguns que fazem estudo comigo, na quarta-feira, toda quarta-feira eu leio um verso, eu tenho uma coleção de versos e eu estou fazendo e está aumentando, um dia eu vou colocar isso num lugar, vocês vão ver. Por quê? Porque eu sei que eu posso confiar, se Deus falou, é aquilo e acabou, eu confio nele, ele não mente, se ele prometeu, ele vai cumprir, não tem dúvida, não tem dúvida. Se Jesus falou, eu vou voltar, ele vai voltar. E eu confio. Se Deus falou, eu perdoo os seus pecados, se você confessar, acabou. Eu confesso, estou perdoado, porque ele prometeu. E assim por diante, todas as bênçãos que ele prometeu, eu confio, eu creio, eu sei que são verdade. Por quê? Porque ele não mente. Jesus é a verdade, a palavra dele é a verdade. Está escrito aqui nesse livro? Eu confio. Não encontrei ainda, até hoje, um motivo para duvidar. Porque eu nunca vi ninguém que leu e, não, Deus não cumpriu isso aqui. Não, isso aqui na minha vida pode funcionar para outro, para mim não. Não tem. Se a pessoa cumprir a condição da promessa, o resultado vai acontecer. Deus pede de nós fidelidade, Deus pede de nós amor, Deus pede de nós muitas coisas, principalmente obediência. Se a gente cumpre a nossa parte, Deus não mente. Ele falou que vai fazer, ele faz. Às vezes é no tempo dele, às vezes é da maneira dele, e a gente tem que ter paciência, tem que esperar, tem que aguardar, perseverar. Mas eu confio, porque é a verdade. Eu confio em seres humanos? A gente tenta confiar. E eu sou meio bobo, que eu já fui enganado muitas vezes, porque eu confio até me provar o contrário. Por quê? Porque eu procuro ser uma pessoa de confiança. Quem não é de confiança não confia em ninguém. Já viu gente assim? Bandido não confia em ninguém. Estelionatário não confia em ninguém. Desonesto não confia em ninguém. Não confia. Por quê? Porque ele é desonesto. Como que ele vai confiar? Ele não confia nem em ele mesmo. Como vai confiar no outro? Agora, a gente, às vezes, erra por confiar. Mas essa é a atitude de um cristão verdadeiro. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto de que a pessoa é como a gente. A gente mede com a nossa régua.
Agora, se tem alguém que a gente pode confiar, a gente só pode confiar nisso. É na lei de Deus, na palavra de Deus, em Jesus, no Espírito e no Pai. Neles a gente pode confiar totalmente. Por quê? Porque eles são a verdade. É impossível, algumas coisas são impossíveis. É impossível Jesus mentir. É impossível, não tem como. Mesmo que ele quisesse, ele não consegue. Ele abre a boca para sair a mentira, sai a verdade. Não tem como, é impossível. Parecendo a história do Balaão. Lembra da história do Balaão, que foi amaldiçoar o povo? Era um profeta verdadeiro. Mas aí pagaram, ele aceitou a propina, foi lá amaldiçoar. A hora que abria a boca, o que saía? Em vez de maldição, bênção. Deus não deixou, ele era um profeta de Deus. E ele abriu a boca de novo, vou amaldiçoar esse povo. E aí saía bênção. E saía bênção. Falou, não tem jeito, não consigo. Deus não mente. Não tem como. E se ele falou, aí depende da nossa fé. Aí você tem fé? Será que você tem fé? Confia mesmo? Para ter fé, eu tenho que desenvolver a fé. Como que eu desenvolvo? Orando, pedindo coisas pequenas, Deus vai atendendo, a nossa fé vai crescendo. Lendo a Bíblia, vendo a história daqueles que já passaram lá no passado, a experiência que eles tiveram. Aí você diz assim, se Deus fez por eles, vai fazer por mim também. Se Deus abençoa eles, vai me abençoar também. E a fé vai crescendo. E aí orar com fé, porque sem fé, segundo o livro de Hebreus, no capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá. Então, eu creio em Deus, eu sei que é verdade, e aí eu oro com fé, confiando nesse Deus que é verdadeiro, confiando nas promessas dEle. Eu sei que Ele vai cumprir com a sua palavra. E aí você ora com fé, você vê o milagre acontecendo. Então, a gente vem aqui e a gente vai pedir para Deus, me dê fé, para eu confiar nesse Deus verdadeiro, que não mente, esse Deus que não se engana. Deus não se engana. Minha confiança em Deus é essa, total. Porque se ele não erra, Ele não mente, Ele não falha, e eu confio na palavra dEle. Aí você vai dizer, Senhor, eu confio. Não tem como Ele se enganar. Então olha só, a lei é a verdade, a palavra é a verdade, Deus é a verdade, o Espírito é a verdade, Jesus é a verdade. Que Deus nos abençoe, para a gente permanecer na verdade, fazendo a vontade de Deus. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esse encontro, pelo dia de hoje, onde nós pudemos dar uma olhadinha na Tua palavra, em textos bíblicos que nos mostram onde podemos encontrar a verdade num mundo cheio de mentiras, cheio de falsidade. Mas em Ti, o Deus Criador, nós podemos confiar, porque o Senhor é a verdade. E o Senhor nos deu um livro repleto de verdades, para a gente ter um guia nessa vida, nos orientando como viver, o que fazer, o que não fazer, como nos portar. E isso nos ajuda muito para podermos encontrar o caminho da verdade, que é Jesus. Abençoa-nos para que a gente possa ter total fé e confiança em Ti, que é a verdade, e nas Tuas promessas, sabendo que elas vão se cumprir na nossa vida. Abençoe cada um que veio aqui hoje, aqueles que estão online, para que a gente possa realmente confiar em Ti de todo o coração, sabendo que a única verdade absoluta está em Ti, o Deus Criador. Abençoa-nos durante essa semana, todos nós possamos estar na Tua presença, todos os momentos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês.